a gente vai falar um pouco sobre as nossas experiências mudando de país, vivendo em Miami, como cada mulher brasileira de um estado diferente do Brasil recebeu essa mudança e tá passando por ela até hoje. Eu sou a Nath, eu venho de São Paulo e o tarô é uma das minhas paixões, fora muitas outras coisas que eu gosto. Mas no início de cada conversa a gente vai tirar uma carta que vai nortear o nosso tema de conversa e vai participar também do nosso assunto. Então, bora lá. A carta de hoje vai ser o Mago, galera. Agora eu fiquei curiosa. Me conta aí sobre o mago. Se apresenta, né? Tá bom. Oi, gente, eu sou a Carol. Tô vivendo uma experiência incrível aqui em Miami. Vamos compartilhar aqui ao longo desse bate-papo, né? Tô numa vibe chazinho aqui hoje, né? Feito pela Nath. Vamos lá, Nath, explica um pouquinho pra gente do mago aí. Gente, o Mago é uma carta que aparece logo no início do tarô e é uma carta de transformação. Não podia ser uma carta melhor para o nosso momento, porque todo mundo aqui está vivendo uma transformação. Então, o mago literalmente transmuta coisas, ele transmuta energias, transmuta sentimentos, transmuta atitudes, e é isso que eu tenho certeza que a gente faz aqui todos os dias da nossa vida, porque a gente estava agora conversando antes de filmar e a gente estava falando justamente como as pessoas romantizam a mudança de um país. Então acho que começar esse vídeo, a gente deveria falar por que a gente mudou de país, né? Qual foi a motivação de ter mudado de país. Eu sou Fernanda, sou biomédica, sou do Rio de Janeiro e acho que eu sempre pensei que eu ia morar fora em algum momento da minha vida, sabe? E eu passei 6 anos, tenho 27 anos, mas passei 6 anos da minha vida numa mesma empresa, com uma mesma cultura, que foi maravilhosa, me construiu de forma profissional. Mas em um momento, eu não sei se já aconteceu isso com vocês, eu senti que eu não tinha mais a minha personalidade, a minha identidade. E aí eu precisava entender quem era a Fernanda adulta, sabe? E aí passei um tempo na Europa, estudei um pouco na Europa por 4 meses. Quando voltei pro Rio de Janeiro, já não me identificava. Estou aqui em Miami hoje. Bom, eu construí uma carreira inteira no Brasil, tenho uma clínica enorme em São Paulo, tenho uma filha. Eu não passei por essa sensação de tentar entender quem era a Nath adulta, mas eu também senti que perdi a minha identidade. Na verdade, eu senti que eu cheguei em um ponto onde eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu construí muito, mas é como se eu tivesse escalado uma montanha enorme, chegado lá na frente, lá no topo e falado, poxa, é isso aqui? O que eu faço agora? O que tem de mais? O que tem de além? O que eu posso fazer de diferente para me desafiar? Eu sou uma pessoa extremamente exigente com tudo que eu faço e eu queria alguma coisa nova, diferente. E, óbvio, não vou ser hipócrita. Eu sempre penso primeiro na minha filha, então eu imaginei como eu poderia unir as duas coisas. Esse novo desafio e algo que pudesse ser bom para ela no futuro. E agora estamos aqui tendo essa conversa nos Estados Unidos. Também construí uma carreira inteira na área de marketing focada, né, no mercado mesmo ali corporativo. Então trabalhei a minha vida toda em banco, também construí uma carreira, ali me desenvolvi. E aí muitas vezes você chega num momento que você se questiona e você fala, isso não tá fazendo sentido. E aconteceu comigo em algum momento da minha vida e me fez refletir. E aí eu percebo que a autorresponsabilização, né, você se autorresponsabilizar pelas circunstâncias da sua vida é muito importante. Então eu parei de terceirizar a culpa mesmo, eu olhei pra mim e falei, não, agora eu vou escolher o que eu realmente quero viver. Isso não tem a ver com as pessoas que estão à minha volta, nem com eu que estou escolhendo esse caminho. Então isso me fez mudar várias coisas na minha vida, inclusive pessoas, inclusive ambientes, né? E foi um dos motivos também que me trouxe para essa mudança de país. E aí junto do meu marido tomamos essa decisão porque entendemos que estávamos limitados de alguma forma, por mais que o crescimento estivesse acontecendo, a gente sentia que tinha um potencial para mais. E muitas vezes mudar o ambiente te permite enxergar outras perspectivas. Então, é o que a gente está vivenciando aqui, essa carta aqui tem muito a ver com isso, a transformação, né? Isso da autorresponsabilização pelas suas escolhas, eu sentia que eu estava em caminhos que não fui eu quem escolhi. A vida foi me colocando e eu fui cabendo naqueles espaços. E quando eu vi, já era alguma coisa naquele espaço, mas não fui eu que desenhei aquilo. Então, vir pra cá foi uma forma bizarra de falar: não, eu me coloquei aqui, eu escolhi isso. Então, agora eu tenho que construir em cima disso. Eu me coloquei nessa situação. Que legal. Que show. E como a gente muda, né? Eu acho interessantíssimo, porque eu dei espaço que também não tinha, porque eu vim de uma família muito humilde, então eu precisei fazer coisas na minha vida do tipo estudar, trabalhar muito cedo e sempre fui escolhendo o caminho que me desse oportunidade de ser alguém na vida. Fui mãe muito cedo, então eu já tinha essa responsabilidade de ter uma criança para cuidar e isso moldou as minhas escolhas de acordo com o que seria melhor para mim e para minha filha, financeiramente, para garantir uma vida estável.
Mas aqui, tendo outra perspectiva, eu fui capaz de voltar a entender o que que a Natália gosta. E aí eu me reconectei, inclusive, com tarô, com coisas que eu gostava de fazer que eu não tinha espaço antes, como dançar, como estar perto da natureza. E isso foi tão importante, porque ao longo do caminho a gente se perde, né? No personagem, tipo, eu era a doutora Natália no Brasil. E eu não tinha tempo pra ser outra coisa além da mãe, da esposa e da doutora Natália. Aqui não, aqui ninguém me conhece, gente. Aqui eu posso ser literalmente o que eu quiser. Aqui ninguém tá nem aí. Nem aí pra você. Gente, isso é muito louco, né? Porque a gente também estava falando disso antes de gravar, porque eu tinha uma clínica enorme em São Paulo, então eu era muito preocupada com a marca de sapato, de roupa, de bolsa que eu usava. E aqui, além de ser tudo mais acessível, as pessoas não ligam. Tudo bem que nós estamos em Miami, aqui é uma cidade pura ostentação, aqui tem muito status relacionado, mas a verdade é que no dia a dia mesmo, ninguém liga. Se você tá de Havaianas ou se você tá de Louboutin. Gente, eu acho que eu tenho chegado cada vez mais à conclusão de que isso é o grande segredo da vida, sabe? Não importa as questões externas, né? O que importa é o que tá dentro de você. Parece clichê isso que eu tô falando, mas muitas vezes, e eu passei muito tempo fazendo isso, condicionando a minha felicidade a coisas, a pessoas, a lugares. E eu falava, quando eu estiver assim, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. E na verdade, tá treinando a sua mente pra querer sempre mais, né? Quando você chega nesse objetivo, na verdade, você tá querendo depois outras coisas, né? E eu acho que o grande segredo é que você tem que buscar a felicidade dentro de você e ser feliz no processo. E essa felicidade, quando você encontra, te traz uma realização plena e faz com que tudo que é externo pare de fazer sentido também. Não seja essencial, sabe? Então, não precisa de sapato, da bolsa e tal, porque, sabe, eu tô tão bem aqui, ó, comigo mesmo, sabe? Tipo, gente, todo mundo que fez a mudança de país, essa transição, sabe o BO que é, porque romantizam muito essa vinda, mas é um BO, tá? Tem os BOs ali financeiros, tem os BOs emocionais, tem toda uma adaptação que você precisa fazer acontecer. Isso te transforma, sabe? Mas isso também te traz muito aprendizado e muito sentido também. Pelo menos foi assim pra mim, tá sendo pra mim. E isso faz com que eu pare de condicionar a minha felicidade. Então hoje eu me sinto a Carol muito mais realizada, dona das minhas próprias escolhas, sabe? E é isso. Como foi pra você, Fê? Eu acho engraçado porque quando a gente vem, a gente tem um pensamento. Primeiro que, por mais que a gente não compre a ideia do sonho americano, existe uma pontinha do sonho americano que fica na nossa cabeça, né? Mas quando a gente chega, a gente não sabe onde imprimir um papel. Coisas que a gente fazia super fácil, a gente tinha muita propriedade, abastecer o carro. Nossa, eu me senti o Chico Bento no shopping a primeira vez. Eu também, assim. Hoje eu odeio. Hoje, gente, sério, quando eu for ao Brasil de novo, eu vou abraçar um frentista, porque eu sinto falta hoje. E é o que a Carol falou do processo, sabe? Ser feliz durante o processo, nas pequenas conquistas. Eu tive que me chamar para essa realidade. Porque você começa, primeiro, a se condicionar quando chega aqui a pessoas que já estão aqui há muito tempo, que já conhecem a vida aqui há muito tempo. E aí você pensa, tem 6 meses aqui, eu não cheguei ali, mas calma aí, calma. Você não é outra pessoa, a sua atmosfera não é dela. Aonde você quer chegar é onde ela tá? E será que ela tá onde você tá idealizando que ela tá? Isso é uma coisa também aqui que a gente vai chegar lá. Mas isso que a Carol falou do processo, ser feliz durante o processo, agradecer pelas pequenas conquistas, foi uma coisa que eu tive que basicamente escrever na parede do meu quarto pra... Putz, você arrumou um emprego, você tirou sua carteira de motorista, você alugou um apartamento sozinho em outro país, você declarou seu imposto de renda. Então, pra mim, foi isso. Eu todo dia ainda. Eu acho que você encontrar a felicidade plena é um caminho constante e um ciclo vicioso. Mas eu mudei meu mindset pra poder enxergar a felicidade de uma outra forma, a realização aqui de outra forma. A gente fica muito condicionado a essa ideia de sucesso. Como eu falei pra vocês, Miami é uma cidade muito ligada à ostentação. E muitas vezes vocês vão ver pessoas que têm, sei lá, uma Ferrari na garagem e moram em um cubículo no pior bairro da cidade. Isso é normal aqui, é real. Isso me fez questionar muito, porque pra quê? Quem você quer impressionar? Pra quem que você quer mostrar isso? Por que isso é tão importante, sabe? Eu acho que quando a gente chega nesse momento de realmente ser grato por cada coisinha que você deu conta de fazer, sabe? Agradeceu uma pessoa em inglês naquele dia, sendo que inglês não é sua língua... Gente, inglês não é sua língua nativa. Então, quando você consegue se comunicar com alguém, quando você consegue abastecer o seu carro, isso já é uma conquista tão grande. Você fica, caralho, que legal. Corta essa parte.
Ainda falando sobre esse processo de transformação, né? A próxima pergunta aqui é: o que mais causou impacto, né, para vocês nessa mudança? Eu falei anteriormente, eu acho que foram vários impactos, mas o maior foi a questão da identidade mesmo. Muitas pessoas, né, e talvez você que esteja vendo agora esse episódio, tenha o sonho, grande sonho americano, né, a vontade mesmo de mudar um pouco, né, de mudar para outro país, de mudar a sua realidade. E, mais uma vez, não condicione o fato da sua transformação pessoal ter a ver, né, não condicione a questão da mudança de país, isso é muito importante. Mas eu sempre falo para as pessoas, você tem que estar muito disposto, né, de se desapegar completamente, inclusive de quem você é. Porque isso vai acontecer, tá? De formas diferentes, na dor ou na alegria, mas isso vai acontecer de alguma forma, né? Então a gente se desapega das coisas que a gente falou, a gente se apega da nossa personalidade. E a gente comentou na conversa anterior também entre a gente aqui que eu não sou mais a Carol que saiu do Brasil, né? Eu sou uma outra Carol que tá aqui e eu sei que eu ainda vou mudar mais. Então, a gente precisa reconhecer, né, essa trajetória de mudança e de se encontrar, né, de saber quem você é e ter certeza do que você quer ser também, do que você nasceu para ser, né? E aí, eu falo muito para as pessoas também que não adianta você só querer a mudança de país. Você precisa saber que você vai dar um passo atrás em várias questões. A Natália não é a mesma doutora, quer dizer, a Natália não ela existe em algum lugar, mas ela passou pelo processo de transformação. A Carol, que trabalhava lá no mundo corporativo, tinha uma grande agência, vivia sobrecarregada, atendendo 1000 clientes, não é mais essa Carol, porque eu tô valorizando outras coisas, entendeu? Eu quero algo muito mais alinhado com o meu propósito. Então, essa transformação pessoal, assim, foi o que acho que teve maior impacto pra mim. E você, Nath? Pra mim também foi perder a realidade. A minha realidade também, tá, gente? A identidade. Mas a realidade você perde tudo, tá? A realidade é essa. Você perde tudo, começando pela sua identidade. E aprender a recomeçar é um grande desafio, é um grande impacto. É como eu falei pra vocês, ninguém te conhece aqui. E o que você vai fazer com isso? É como se você tivesse um livro inteiro aberto na sua frente, uma caneta, e você escreve o que você quer, quem você quer ser daqui pra frente. E isso modifica tudo. Para vocês terem uma ideia, eu vim aqui com um plano de estudar, de aperfeiçoar a minha carreira, e eu já questionei esse plano milhares de vezes. Eu já comentei com as meninas, eu já comentei com meu marido, eu já comentei com os meus pais, porque eu não sei se o que eu quero agora é exatamente o que eu queria antes, porque eu não sou a mesma de antes também. Então, de repente, aquilo que eu queria no passado, hoje em dia não faz mais sentido. E você ter, vou falar uma palavra, gente, a coragem de mudar é muito difícil, porque você se apega, mesmo que seja ilusório, tá? Você se apega àquela ilusão que você criou, aquela idealização de que aquele futuro, aquele caminho era o certo pra você. E aí quando vem outra versão sua, totalmente diferente do futuro, e fala, olha, Nath, não era bem isso aqui que você ia querer, não? Vamos mudar a rota? Tá bom, não. Não é isso, vamos mudar a rota. E você fala, vamos, mas dá aquele medo. Você fala, meu Deus, e se eu não ganhar dinheiro? Eu vou viver de quê? E se eu não gostar do que eu tô fazendo? Como é que eu volto depois? Então, dar esse passo em direção ao seu novo eu, dá um medinho, gente. Mas é bom, é libertador. E eu acho que todo mundo concorda aqui que a gente tá amadurecendo muito. Eu acho que a gente tá num papo assim espiritualizado, mas acho que o meu maior impacto foram os privilégios. Reconhecer o ponto. Eita! Reconhecer os pontos de privilégio que eu tinha no Brasil, a vida que eu tinha no Brasil, e reconhecer que essa vida não existe mais, porque a partir do momento que você dissolve essa vida, como Carol falou agora há pouco, em 2 malas de 23 quilos, você tem que botar na sua cabeça de que, tá, eu fui muito feliz ali, fui feliz naquele espaço, mas aquele espaço não existe mais. E quando você chega aqui, você tem que fazer, seja tarefas ou tomar decisões nas quais você não tomava sozinha no Brasil, e aqui você tem que fazer, acho que foi uma das coisas que mais me impactou de reconhecimento e de amadurecimento. Eu acho que eu amadureci muito mais reconhecendo os meus privilégios e que eu tinha que tomar as minhas decisões sozinhas, né? Acho também uma coisa que a gente já falou, a caneta e o papel em branco de quem você é. Que história você vai contar? Porque ninguém te conhece, nada do que você construiu, seja profissional, nós somos 3 mulheres que trabalhamos muito, mas nada disso a pessoa falar, legal. Maneiro, parabéns, mas e aí? Né? E até mesmo quando você constrói aqui, a pessoa fala, tá, e aí? Então acho que isso de você poder construir uma versão nova e construir e não se basear nos outros, na sua própria vida, foi uma coisa que me impactou um pouco. Eu acho que
falando sobre não romantizar e desconstruir essa ideia de que... Eu sei que muita gente no Brasil tem essa ideia de que é super romantizado morar fora, de que aqui a gente tem muito mais privilégios, e alguns sim, outros não. A gente até tem alguns privilégios, tipo, a gente paga mais barato em várias coisas, a vida, as coisas, os produtos, são todos feitos para dar mais conforto para o nosso cotidiano, mas, gente, pode acreditar que no Brasil vocês têm muito mais privilégio, porque a vida aqui é muito corrida. Eu tenho certeza que se vocês perguntarem para qualquer imigrante, todo mundo vai falar a mesma coisa. Aqui a gente trabalha 24 horas. Por 7. Você não tem ajuda. Então, no seu trabalho, você trabalha, depois você chega na sua casa, se você tiver filhos ou não tiver filhos, você tem todo um trabalho à sua frente também para cuidar da sua casa, para cuidar do seu ambiente. É muito raro, é muito caro e raro ter ajuda aqui. Ajuda, eu digo, alguém que te ajude nas tarefas de casa, por exemplo. Terceirizar as coisas. Terceirizar as coisas, obrigada. Isso é muito caro, então não é pra gente, por exemplo, que tá recomeçando. Aqui, se você tá recomeçando, você tem que, Começar. literalmente. Então, você vai lavar sua roupa, você vai limpar o seu chão, você vai limpar o seu banheiro. E muitos desses privilégios que a gente pelo menos tinha no Brasil, aqui a gente não tem. Então, eu acho super importante não romantizar. Assim, por um lado bom é a valorização dessa mão de obra, né? Pelo menos comigo, a gente tinha um salário bom pra pessoa que trabalhava lá em casa, mas é você reconhecer a valorização dessa mão de obra. Eu não sei se aconteceu com vocês, porque a gente vem de espaços com alguns privilégios e a gente reconhece esse espaço de privilégio, mas é reconhecer e valorizar um serviço. Eu acho que isso é uma das coisas que, óbvio, a gente já valorizava, ninguém aqui era nenhuma doida, mas você começa a valorizar mais. Igual eu falei, eu abraçaria um frentista, porque realmente você passa a dar valor a esses tipos de serviço de uma forma 10 vezes mais se você já dava no seu país. Eu queria falar sobre uma coisa que eu comentei com uma amiga, mudando o assunto, né, já. Mudando. Esses dias, sobre a questão de uma grande diferença que eu percebi aqui na mentalidade das pessoas, né? E aí, principalmente falando de americano e de brasileiro, né, imigrante como um todo. O brasileiro, ele é sempre desconfiado. Não sei se vocês têm essa percepção, mas você vai conversar com alguém, as pessoas estão sempre muito armadas e desconfiadas e tal, sempre pé atrás. E, cara, se você estiver aqui já morando, estiver querendo vir, quando você estiver querendo vir, ou se você estiver vindo, verdade, verdade. Mas se você estiver vindo, né, pra cá, se desarme, né? Esteja ciente que aqui a mentalidade das pessoas, elas honram a palavra delas. Isso é um ponto muito importante, né? Aqui o brasileiro é sempre desconfiado de que, alguém vai me passar pra trás e tal, e tudo mais, porque ele vive uma realidade no Brasil, que é diferente da realidade aqui, né? As pessoas aqui, você assina um papel, elas estão ali partindo do pressuposto que você vai cumprir aquilo. Você não precisa ficar provando por A mais B, enfim, que você, né, se você fala uma coisa, cara, eles acreditam, porque é a sua palavra. E tem algo mais sensacional que isso? Pra mim, eu acho sensacional. Eu acho que isso é uma sensação de segurança, né? A gente tem muita sensação de segurança aqui. Eu não sei as meninas, mas pelo menos eu tenho. E na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui tomar café com uma amiga e ela deixou as coisas dela, bolsa, o celular na mesa e entrou no café pra pegar o café. E a mesa era fora. Eu falei, mas você tá maluca? Vamos passar aqui, vamos levar seu celular. Ela, não, Nath, para, você que tá maluca. Você tem uma realidade histórica ali. Hoje, por exemplo, eu fui na praia e eu fui no mar e eu deixei o meu celular em cima da minha canga com a minha bolsa. Nunca no Brasil eu deixaria as minhas coisas na areia e iria entrar no mar sem que alguém ficasse vigiando as minhas coisas. E eu sei que Miami é uma cidade enorme e tal, mas a sensação de segurança aqui é real e eu gosto disso que você falou, porque no Brasil a gente tá errado até que se prove o contrário. Aqui não, aqui você está certo até que se prove o contrário. Então, a partir desse momento de segurança, ajuda muito a gente. Pois é, então eu acho que as pessoas muitas vezes vêm pra cá e não mudam a mentalidade, a cabeça delas. Elas não, ou seja, elas não se desapegaram de quem elas eram. E isso dificulta o processo, sabe? E dificulta as relações, você se abrir pro novo, você se abrir pra transformação mesmo, né? Falando da carta aqui. Então ela quer ter os mesmos padrões de comportamento, os mesmos pensamentos, os mesmos... E às vezes isso não dá certo, né? O seu processo se torna um pouco mais difícil, né? Quando você não se permite. Mas sendo aí um pouquinho advogada do diabo, mas vocês não acham que isso também é uma questão da comunidade brasileira? Porque, assim... Você tá inserido na comunidade brasileira. Também, assim, eu tenho poucos contatos brasileiros aqui, mas não por escolha, por coisas que não aconteceram. Não aconteceu. Tenho Carol, tenho você, tenho mais umas amigas da faculdade. Mas, assim, meu contato tá hispano, assim, mais hispano, né, e americano.
Mas às vezes eu sinto que é muito da comunidade brasileira já ficar ali, né? Eu cheguei aqui com as pessoas falando pra mim, cuidado com o brasileiro. Sim. Quando eu fiquei um tempo, né, na Europa, uns 4 meses, tinha também isso. Lá na Holanda tem 18 mil brasileiros, eu acho, ali em Amsterdã. E a minha cunhada da época falava, mas cuidado, a comunidade brasileira é perigosa. Ela sendo brasileira. Então eu acho que é muito isso, da marra que a gente tem do comportamento de enxergar o igual como o próprio estereótipo. Então, assim, eu tento aqui não reforçar estereótipos nossos, de mulher, de profissional. Eu tento não enfatizar porque já tá ali. Então, eu acho que a gente tem que perder esse preconceito também, sabe, com a nossa própria comunidade. Eu ainda não conheci ninguém que tenha me passado pra trás aqui em Miami, espero que isso não aconteça. Mas passei por uma situação de declarar imposto de renda. E fui declarar imposto de renda, e aí uma indicação de uma pessoa que já tinha prestado serviço pra mim, me indicou uma contadora brasileira. E ela foi maravilhosa, ela teve toda a paciência do mundo comigo, porque até o final eu fiquei com medo. Por uma coisa que plantaram na minha cabeça. Porque é uma profissional, uma contadora prestando serviço. Será que se fosse a contadora, uma amiga minha, me passando aquela guia pra pagar, eu ficaria com tanto medo como eu tava, sabe? Então, até a gente tirar os nossos próprios demônios, os nossos próprios preconceitos, é uma coisa. A gente tem que tá sempre voltando, né? Reolhando, digamos assim. E aí eu quero fazer um convite agora para todos, né, que estão assistindo a esse episódio. Eu acho que a gente precisa mudar essa realidade, né? A comunidade brasileira precisa tirar aí esse preconceito, né, que existe com relação à comunidade, porque eu posso falar, todas as pessoas brasileiras, todos os brasileiros que eu encontrei no meu caminho, na minha jornada, só me ajudaram. Só me ajudaram, as meninas aqui inclusive. Então, vou falar, no meu terceiro dia em Miami, eu tava no hotel, esperando para poder me mudar, né, pro meu apartamento. E meu marido foi comprar um café da manhã pra gente, eu fiquei no hotel trabalhando. E ele encontrou um atendente, né? E tal. E ele explicou que a gente tava se mudando e tal. O cara simplesmente, no outro dia, doou tudo pra gente. Tá? Ele doou sofá, ele doou mesa, ele doou brasileiro, tá? A outra pessoa também, na semana seguinte, nos ajudou também com a questão do nosso carro. E outras pessoas que eu encontrei ao longo dessa jornada. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa realidade, acolher as novas pessoas que estão chegando sempre, sabe? E é isso, tirar essa ideia de que brasileiro aqui só passa os outros pra trás. Pessoal, eu fiz uma pergunta aqui pra Nath, se ela achou difícil, né, esse processo, essa mudança. Gente, eu achei muito difícil. Muito. Eu faço terapia há muitos anos. E eu falei pra minha psicóloga, eu tinha uma visão idealizada do que era mudar de país e essa visão foi totalmente desconstruída. Mudou tudo, não tinha nada a ver com o que eu imaginava. Castelinho. Desmorona, porque você chega aqui, a realidade dá de cara na sua frente, a realidade concreta, né? E desmorona o que você imaginou que seria. As incertezas também. Imigratórias. Incertezas e migratórias. Incertezas, é uma coisa que você lida o tempo todo, inseguranças. Então, se eu puder dar um conselho, vida real pra vocês, venham de cabeça aberta. Eu sei que é impossível a gente não idealizar alguma coisa, a gente não imaginar como vai ser, mas venha com a cabeça aberta pra saber que tudo que você tá imaginando pode ser totalmente contrário, pode ser totalmente diferente, e isso não necessariamente é ruim. Sim. Pode ser bom, pode ser legal. Às vezes pode ser tão bom que você vira outra pessoa, igual a gente tava falando aqui. E você, Fer? O que mais foi difícil pra mim, em questão de estar aqui, é aceitar que estou começando do zero. Porque a gente vem, não, vou recomeçar, blá blá blá, mas quando tá atuando de fato no recomeço, você dá uma, né? Quando você começa a fazer uma coisa nova, você começa num trabalho novo, como eu comecei, você começa a fazer coisas novas, você se cobra como se você estivesse fazendo aquilo há 10 anos na sua língua nativa, que no caso você não está falando, você está falando em outra língua. Então isso foi, eu tive que colocar meu pezinho muito no chão de que eu estou começando de novo, tudo de novo. E outra coisa também que eu poderia dizer é as pessoas. Eu era muito apegada às pessoas da minha vida. Eu sou muito apegada às pessoas da minha vida. E aí, quando você começa a ver os meses, isso foi uma coisa muito pontual que veio na minha cabeça. Os meses passando e você não estando nos eventos de família, isso foi uma coisa que foi muito difícil pra mim. Hoje é mais tranquilo, eu ainda sinto falta, eu ainda queria estar lá, mas não me dói no mesmo lugar. Então, assim, fazer aqueles dumpzinhos de Instagram de junho e você não tá na foto de junho dos seus amigos e da sua família. Aniversário, ou você não tá acompanhando o crescimento de uma criança da sua família. Minha família tem muitas crianças, isso foi uma coisa que foi muito difícil pra mim por muito tempo. Hoje dói, mas não da mesma forma. Eu acho que é difícil o processo como um todo. Não, eu acho que o fator mais difícil pra mim foi a transformação mesmo, né? Então, como eu falei, as minhas outras partes, me desapegar.
Então é doloroso, às vezes, é difícil. Você simplesmente, cara, dá um reset na sua personalidade, transmutar, transcender. Tem uma frase que fala assim: grandes transformações começam com os dominós em queda. Tem no livro, é uma citação do livro A Única Coisa. Tudo faz sentido, porque muitas vezes o processo, ele realmente começa com os dominós em queda e você tem que ir levantando um por um. E esse processo de reconstrução, né, de você falar, tá bom, agora essa base tá bem estabelecida aqui, sei lá, a minha casa, meu emocional e meu status imigratório e minha vida profissional. Então você vai levantando cada dominó e paciência, exatamente. Exatamente. E o meu conselho seria: melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Eu gosto muito também, acho que essa frase da minha vida, eu levo para tudo na vida, porque se você cuida, olha para você, para o seu interior, para sua saúde mental, para sua conexão com algo divino, algo maior, né, para o seu autodesenvolvimento, gente, tudo acontece. E aí, indo já para um papo aí de energia, vibração, se você alinha o que tá dentro, tudo que tá fora te encontra. Essa mesma energia te encontra. Então, o que é teu vai te encontrar em algum momento. É isso. Não tem glamour em Miami, porque Miami, no verão, é isso aqui que vocês estão vendo. Pele oleosa, 40 graus, sovaco suado, Cabelo cabelo gente, é umidade. oleoso. Não tem glamour, tá? É tudo mentira. Então, esse foi nosso primeiro episódio. Se você gostou, se quer saber mais, curta, compartilhe, siga a gente no Instagram. Apoie, né? Outros brasileiros. Apoie outros Apoiem outros brasileiros. Mulheres. Exatamente. Apoiem outras mulheres, principalmente mulheres que estão recomeçando, mulheres que estão reconstruindo. Mago deixa o nosso conselho para o episódio de hoje, que não tinha carta melhor para aparecer nesse episódio, que é a carta da transformação. Então tenha coragem de transformar, reúna todos os ingredientes necessários para essa transformação e vá sem medo, porque sempre vai resultar em alguma coisa positiva. É isso que a gente precisa lembrar. Meu recado final é: se você tem uma sugestão de um próximo tema, deixa aqui nos comentários. Beijos!